Se você acha que rivalidade entre Corinthians e Palmeiras fica só dentro de campo, presta muita atenção no que você vai ouvir agora, porque o que começou como um simples rumor está se transformando em uma das situações mais tensas dos bastidores do futebol brasileiro. Informação que circula longe dos holofotes aponta que Leila Pereira entrou em estado de alerta máximo após tomar conhecimento de uma movimentação envolvendo Rafael Veiga e o Corinthians. E se isso se confirmar, estamos falando de um verdadeiro terremoto institucional que pode mudar completamente o equilíbrio de poder em São Paulo. Antes de continuar, já se inscreva no canal e deixe o seu like agora. Isso fortalece o nosso trabalho e garante que você continue recebendo informações exclusivas e bastidores do todo-poderoso Corinthians. A situação é a seguinte: Leila Pereira, uma das dirigentes mais influentes do futebol nacional, conhecida pelo controle rígido da gestão do Palmeiras e pelo comando de uma das maiores patrocinadoras do país, teria sido surpreendida por relatos internos de um possível pré-acordo envolvendo Rafael Veiga e o Corinthians. A notícia caiu como uma bomba nos corredores do clube e acionou imediatamente o modo emergência da presidência alviverde. Fontes próximas ao ambiente político do futebol paulista indicam que a reação foi imediata. Reuniões reservadas, telefonemas urgentes e consultas estratégicas começaram a acontecer assim que o nome do Corinthians passou a ser citado nas conversas envolvendo o futuro do meia. E não é para menos. Rafael Veiga não é apenas um jogador do elenco, ele é líder técnico, referência emocional e uma das principais engrenagens do sistema ofensivo do Palmeiras. O que torna tudo ainda mais explosivo é o contexto da trajetória do atleta. Veiga passou pelas categorias de base do Corinthians e também do São Paulo antes de se firmar no cenário nacional. Ou seja, não estamos falando de um jogador qualquer do rival, estamos falando de alguém que conhece o peso da camisa, entende a rivalidade e sabe exatamente o impacto que uma eventual mudança teria dentro e fora de campo. Nos bastidores, o que mais preocupa a cúpula palmeirense não é apenas a possibilidade da negociação em si, mas o efeito dominó que esse rumor provoca. Quando surge a informação de que o Corinthians estaria preparando um projeto esportivo com protagonismo, valorização e centralidade técnica, o sinal de alerta dispara automaticamente. Isso mexe com o jogador, com o elenco, com a torcida e principalmente com a imagem de controle que a presidência sempre tentou sustentar. Relatos extraoficiais apontam que Leila Pereira passou a buscar informações diretamente com pessoas de extrema confiança para entender se o suposto pré-acordo tem qualquer base concreta ou se tudo não passa de uma jogada de bastidor típica do mercado. O problema é que, no futebol, quando um rumor ganha corpo, ele deixa de ser apenas boato e passa a influenciar decisões reais. A imprensa esportiva já começou a desenhar cenários, influenciadores amplificam a conversa. Torcedores especulam, e cada movimento de Rafael Veiga em campo ou fora dele passa a ser analisado como se fosse um indício de algo maior. Esse é o tipo de situação que tira o sono de qualquer dirigente, ainda mais quando envolve o maior rival histórico. Internamente, o clima é de tensão. A diretoria do Palmeiras sabe que perder um jogador desse porte para o Corinthians não seria apenas uma derrota esportiva, seria um golpe simbólico pesado, capaz de gerar desgaste político, questionamentos sobre planejamento e até impacto na relação com patrocinadores e parceiros estratégicos. É por isso que, segundo fontes de bastidor, Leila teria convocado encontros emergenciais com áreas jurídicas, executivas e de comunicação. A missão é clara: mapear riscos, controlar a narrativa e se antecipar a qualquer movimento que possa sair do controle. Porque no futebol moderno, quem reage atrasado paga um preço alto. E enquanto tudo isso acontece longe das câmeras, uma pergunta começa a ecoar cada vez mais forte nos bastidores do futebol paulista. O Corinthians está apenas observando ou já está se movimentando silenciosamente para dar um golpe histórico no rival? Na próxima parte, você vai entender por que esse rumor ganhou tanta força, quais interesses estão em jogo e como essa história pode ir muito além do que a maioria imagina. Para entender por que esse rumor ganhou força tão rapidamente, é preciso olhar além da superfície. No futebol, nenhuma informação desse tamanho nasce do nada.
E quando o nome do Corinthians entra em uma conversa que envolve um dos principais jogadores do Palmeiras, é porque algo real está sendo movimentado nos bastidores. Mesmo que ainda não exista assinatura, o simples fato de haver interlocução já é suficiente para gerar tensão máxima. Fontes ligadas ao mercado indicam que o Corinthians vem adotando uma postura diferente nos últimos meses, mais discreta, mais estratégica e muito menos midiática. O clube passou a trabalhar com movimentos silenciosos, evitando vazamentos precoces e priorizando contatos diretos com staff e pessoas próximas aos atletas. Esse novo padrão explica por que o nome de Rafael Veiga começou a circular sem que houvesse qualquer declaração oficial. O ponto central da conversa não seria apenas dinheiro. O que pesa, segundo relatos, é a proposta esportiva. Protagonismo absoluto, liderança técnica e um papel central em um projeto de reconstrução ambicioso. Para um jogador que já conquistou praticamente tudo no rival, ouvir que pode ser o cérebro de um novo Corinthians competitivo não passa despercebido. É aí que o desconforto no Palmeiras aumenta. Rafael Veiga não é só um meia de números expressivos, ele é o termômetro do time. Quando ele joga bem, o Palmeiras cresce. Quando ele cai de rendimento, o time sente. Perder essa peça exige muito mais do que simplesmente buscar reposição no mercado. Exige reconstrução de identidade tática e emocional. Nos bastidores, comenta-se que a diretoria alviverde passou a avaliar com mais atenção as cláusulas contratuais do jogador. Detalhes antes considerados tranquilos agora estão sendo revisados com lupa. Multas, prazos, gatilhos de renovação e bônus de desempenho voltaram à mesa. Tudo isso indica que o clube não trata mais o assunto como simples especulação. Outro fator que pesa é o ambiente externo. A pressão da torcida cresce a cada rumor. Redes sociais se transformam em termômetro de instabilidade. Influenciadores questionam o controle da gestão. E qualquer silêncio prolongado da presidência passa a ser interpretado como sinal de insegurança. Nesse cenário, Leila Pereira precisa agir com extremo cuidado para não alimentar ainda mais a narrativa de perda de controle. Enquanto isso, o Corinthians observa. Não se manifesta publicamente, não confirma e nem desmente. Essa postura aumenta ainda mais a curiosidade e o impacto do rumor. No futebol, silêncio também é estratégia. E muitas vezes, o silêncio diz mais do que uma nota oficial. Há também o fator histórico. Uma transferência desse nível entre rivais não acontece sem gerar cicatrizes profundas. O peso simbólico seria enorme. Torcidas reagiriam de forma intensa. A mídia exploraria cada detalhe. E o impacto psicológico dentro dos elencos seria imediato. É exatamente esse tipo de movimento que redefine rivalidades por anos. Segundo pessoas próximas ao ambiente político do futebol, o simples fato de o Corinthians ser citado como destino possível já obriga o Palmeiras a se movimentar. Mesmo que o acordo não se concretize, o estrago inicial já está feito, o jogador passa a ser observado de outra forma. A relação com a torcida muda e o clube entra em modo defensivo. Rafael Veiga, por sua vez, mantém postura discreta, não comenta rumores, evita exposição e segue treinando normalmente. Essa atitude profissional, longe de acalmar os ânimos, aumenta ainda mais a tensão. No futebol, quando um jogador não nega categoricamente, a dúvida cresce. E a dúvida é o combustível perfeito para especulações. Dentro do Corinthians, o possível movimento é visto como oportunidade rara. Um jogador pronto, experiente, decisivo e acostumado a jogos grandes. Alguém que poderia elevar o nível técnico do time imediatamente e ainda causar impacto psicológico no maior rival. Não é apenas reforço, é mensagem. A grande questão agora é o tempo. Quanto mais o assunto se prolonga, maior a pressão sobre a presidência do Palmeiras. Cada dia sem esclarecimento abre espaço para novas versões, novos vazamentos e novas teorias. E no futebol brasileiro, narrativas mal controladas costumam virar crises reais. Na próxima parte, você vai entender quais cenários estão sendo discutidos internamente no Palmeiras, quais cartas Leila Pereira pode jogar e por que essa história ainda está longe de acabar. Dentro do Palmeiras, os cenários passaram a ser discutidos como em um tabuleiro de xadrez.
Nenhuma decisão é simples e nenhuma movimentação acontece sem cálculo. Leila Pereira sabe que está diante de um daqueles momentos que definem uma gestão inteira. Não se trata apenas de segurar um jogador, mas de demonstrar força, controle e autoridade em um ambiente onde qualquer sinal de fragilidade é explorado sem piedade. O primeiro cenário avaliado é o da contenção total. Blindar Rafael Veiga, reforçar o discurso de permanência e acelerar conversas internas para ajustes contratuais. Fontes indicam que essa possibilidade inclui valorização salarial, extensão de vínculo e garantias de protagonismo técnico dentro do projeto esportivo. A ideia seria cortar o problema pela raiz antes que ele ganhe proporções irreversíveis. O segundo cenário é mais delicado. Trabalhar nos bastidores para entender até onde o Corinthians estaria disposto a ir. Não em termos de negociação direta, mas para medir o real interesse e o impacto que uma eventual saída teria no mercado. Esse tipo de mapeamento costuma ser silencioso, feito por intermediários e pessoas de confiança, justamente para evitar vazamentos que piorem a situação. Existe ainda um terceiro cenário, considerado o mais extremo, a preparação para uma possível saída. Mesmo que não seja o desejo da presidência, dirigentes experientes sabem que o futebol exige planos alternativos. Nesse contexto, nomes começam a ser analisados, perfis traçados e contatos preliminares feitos, tudo de forma preventiva. Não significa aceitar a perda, mas estar pronto caso ela aconteça. Enquanto isso, o ambiente no elenco também muda. Companheiros de time percebem o clima diferente, conversas de bastidor surgem, a imprensa cerca treinos. Perguntas indiretas aparecem em entrevistas, e o nome de Rafael Veiga passa a carregar um peso extra a cada rodada. Esse tipo de pressão psicológica não passa despercebida dentro de um grupo profissional. Para Leila Pereira, o desafio é duplo. Internamente, precisa manter a estabilidade do elenco e a confiança da comissão técnica. Externamente, precisa controlar a narrativa pública. Qualquer declaração mal colocada pode virar manchete negativa. Qualquer silêncio prolongado vira combustível para a especulação. É uma linha tênue entre falar demais e não falar nada. Do lado corintiano, o cenário é de observação estratégica. Pessoas ligadas ao clube entendem que o simples fato de o nome do Corinthians estar no centro dessa discussão já representa uma vitória simbólica. O rival se movimenta, se explica, se defende. O Corinthians, por sua vez, cresce no imaginário do mercado como um clube capaz de atrair jogadores decisivos, mesmo vindos do maior adversário. Esse jogo psicológico é tão importante quanto qualquer proposta formal. No futebol moderno, percepção é poder, e quando a percepção muda, decisões começam a ser influenciadas por fatores que vão além do campo. Projeto, ambiente, ambição e momento institucional passam a pesar tanto quanto títulos e salários. A torcida do Palmeiras vive dias de apreensão. Parte acredita que tudo não passa de especulação. Outra parte cobra posicionamento firme da presidência. Já a torcida do Corinthians acompanha tudo com atenção redobrada, enxergando na situação uma chance rara de virar o jogo fora das quatro linhas. Rafael Veiga segue em silêncio, mas seu nome não sai do centro das discussões. Cada partida, cada gesto, cada entrevista vira objeto de análise. No futebol, quando um jogador entra nesse nível de exposição, o caminho de volta ao anonimato é quase impossível. Algo muda, mesmo que nada se concretize. O que está em jogo agora não é apenas o futuro de um atleta, é a narrativa de força entre dois gigantes, a disputa por influência no mercado e a reafirmação de quem dita o ritmo do futebol paulista neste momento. E é exatamente por isso que os próximos passos serão decisivos. Na parte final, você vai entender o que pode destravar essa história, quais sinais devem ser observados e por que esse caso pode marcar um dos capítulos mais emblemáticos da rivalidade entre Corinthians e Palmeiras nos últimos anos. A reta final dessa história se transforma em um verdadeiro teste de nervos para todos os envolvidos. No futebol, algumas negociações não precisam ser concluídas para causar impacto, basta que elas existam nos bastidores.
E o caso envolvendo Rafael Veiga, Corinthians e Palmeiras já atingiu exatamente esse ponto. Mesmo sem anúncio oficial, os efeitos já são sentidos dentro e fora dos clubes. O que pode destravar essa situação é um detalhe que muita gente ignora: o tempo. Quanto mais o assunto se estende sem uma definição clara, maior o desgaste para a presidência do Palmeiras. Cada rodada sem posicionamento firme aumenta a pressão da torcida, da imprensa e até do próprio elenco. Em algum momento, Leila Pereira será obrigada a agir de forma mais explícita, seja reforçando publicamente a permanência do jogador, seja ajustando contratos de maneira visível. Outro sinal decisivo será o comportamento de Rafael Veiga nos próximos compromissos. No futebol, gestos falam, entrevistas, postura em campo, envolvimento com o grupo e até linguagem corporal passam a ser observados com lupa. Um discurso genérico pode ser interpretado como cautela, um silêncio prolongado, como estratégia. Uma declaração mais firme, como sinal de definição. Tudo ganha peso. Do lado do Corinthians, a postura tende a continuar sendo cirúrgica. O clube sabe que qualquer palavra fora do lugar pode virar munição para o rival se fortalecer internamente. Por isso, a estratégia é deixar o tempo trabalhar, permitir que o desgaste se concentre do outro lado e observar oportunidades. No futebol, muitas portas se abrem quando a pressão atinge o ponto máximo. O impacto simbólico de uma eventual movimentação seria gigantesco. Um jogador identificado com o rival vestindo a camisa do Corinthians não seria apenas reforço técnico, seria um recado claro de mudança de patamar, de ambição e de poder de atração. Esse tipo de movimento fica marcado na memória do torcedor e redefine narrativas por anos. Por outro lado, se o Palmeiras conseguir neutralizar a situação, segurar o jogador e reafirmar o controle, Leila Pereira sai fortalecida. Mostra pulso firme, capacidade de gestão de crise e domínio do elenco. É um daqueles momentos em que o resultado não é medido apenas em gols, mas em percepção de liderança. Independentemente do desfecho, uma coisa é certa: o Corinthians já se colocou no centro do debate, já incomodou, já obrigou o rival a se mover. E no futebol, quem faz o adversário reagir normalmente está um passo à frente no jogo invisível que acontece fora das quatro linhas. Agora a pergunta que fica é direta: isso foi apenas um rumor bem alimentado, ou estamos acompanhando o início de uma das maiores reviravoltas da rivalidade paulista nos últimos anos? O tempo vai responder, mas os sinais estão aí, e quem acompanha bastidores sabe que grandes movimentos começam exatamente assim. Se você quer continuar por dentro de tudo o que acontece nos bastidores do Corinthians, se inscreva no canal agora e deixe o seu like. Isso ajuda o conteúdo a chegar a mais corintianos e fortalece o canal para trazer sempre informações exclusivas. E agora eu quero saber de você. Na sua opinião, Rafael Veiga teria espaço e protagonismo no Corinthians? Essa movimentação seria histórica ou apenas especulação de mercado? Deixe seu comentário, participe do debate e nos vemos no próximo vídeo. Vai, Corinthians!